Pronto. Deus é omnisciente, sabe tudo, porque criou Ele os anjos que Ele sabia que o rejeitariam. Obrigado pela resposta. Boa pergunta. E o mesmo se aplica aos homens. Deus sabe que muitos de nós, esperemos que daqui ninguém, não é? mas muitos dos homens que Deus criou se vão condenar eternamente. Jesus, quando morreu na cruz, morreu por cada um deles e já sabia que alguns não iam querer ser salvos pela cruz, pelo sacrifício dele. E Deus quis a mesma. Portanto, Deus não só quis criar-nos, como depois Deus quis salvar-nos a todos, mesmo sabendo que alguns não iam querer. Porquê tanta loucura? Obviamente que se eu dissesse que é fácil, seria um bocadinho soberbo. Os pensamentos de Deus, como diz a Escritura, ultrapassam-nos. Os desígnios de Deus são insondáveis, diz a Escritura. Insondáveis. Porquê? Porquê? Não quer dizer que a gente não possa refletir sobre estas decisões de Deus. Os teólogos gostam de dar, às vezes, alguns argumentos que são os chamados argumentos de conveniência. Ou seja, porquê é que Deus se fez homem? Deus tinha que se fazer homem? Não, não tinha. Mas porquê é que fez? Porque era bom por isto e isto. Mas Deus podia não ter feito assim. Podia ter feito de outra maneira. Pronto. A mesma coisa se aplica um pouco a esta pergunta. Deus não podia ter criado só os anjos que o fossem escolher e que... Para quê? Para quê? Para quê? E a resposta de tudo está num tema muito central de toda a história da salvação, que é Deus quis fazer algumas criaturas participantes da sua vida íntima. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, esta comunhão eterna de amor, não quis ficar sozinha. Quis criar algumas criaturas que tivessem a capacidade de entrar dentro desta dinâmica, deste amor. E quem são essas criaturas? Os anjos e os homens. Para entrar nesta comunhão, esta é a palavra que temos que sublinhar muito, para entrar nesta comunhão com Deus, é preciso duas faculdades que só os homens e os anjos têm, que é a inteligência e a vontade. Voltando à pergunta atrás, é a mesma coisa que é preciso para nos casarmos. Para haver um casamento, é preciso duas vontades, duas inteligências. O cão não se casa com a cadela, não consegue, não percebe, porque não é inteligente, não tem vontade, não se consegue comprometer. Dito numa palavra, não é livre. O gato também não é livre. Os passarinhos também não são livres. A vida deles é regida, é guiada 100% pelos instintos deles. Eles fazem as coisas sem perceber e sem querer, né? Por instinto. O anjo e o homem, não. O anjo e o homem são inteligentes e a vontade deles é livre. E Deus, esses dons que Ele deu e que são condições necessárias para Ele poder fazê-los participar da sua vida íntima, esses dons que Ele deu, Ele, digamos assim, não volta atrás. E mesmo sabendo que nós vamos abusar. Ou seja, e aqui entra um bocado o mistério, não é? Deus sabe, Deus quis-nos livres para podermos dizer que sim, dito assim, de uma maneira simples. Deus criou-te a ti livre e aos anjos para poderem responder ao amor dele com um sim. Mas Deus sabe que criar o ser humano livre é um bocado arriscado. É um bocado arriscado. Porquê? Porque ele pode dizer que não. Pode-lhe passar uma estupidez pela cabeça e dizer que não. E isso é triste para todos, né? Para Deus e para o ser humano ou para o anjo. Mas a pergunta era mais difícil. Se Deus já sabe isso antecipadamente, porque é que Deus criou os que vão dizer que não? Podia não ter criado. Criava só os que iam dizer que sim, já sabia que ia dizer que sim, e era tudo mais bonito. Pois foi, mas Deus criou todos. Eu acho que isso, por muito que nos choque, mostra o tipo de amor que é Deus. Deus é amor, como diz São João na sua carta, na sua primeira epístola. Deus é amor. E é um tipo de amor que é difícil de imaginar, que é um tipo de amor que é pura gratuidade.
que é pura oblação. E, portanto, não é que Deus, eu quero aqueles que me vão responder que sim. Eu quero todos. Eu quero, Deus, quando criou cada um de nós, quis-nos porque é bom cada um de nós, independentemente da nossa resposta. Ou seja, Deus não ganha nada. O tipo de amor de Deus é um amor plenamente desinteressado. Pronto, vamos dizer assim. Sr. Padre, mas isso não responde plenamente à pergunta. A verdade é que não responde. Portanto, temos que esperar um bocado por o céu para penetrar estes mistérios com mais profundidade. Mas, no fundo, o mistério da permissão do mal, que é um bocado este o tema, não é só, é um dos mistérios mais profundos. Porquê permitir o mal? E porquê as consequências eternas do mal? Não é só dizer que não a Deus, é ficar no inferno para sempre. Para quê? Não é fácil responder a estas perguntas. Não é que a gente não pode dizer nada, podemos dizer algumas coisas, mas o que dizemos sabe sempre a pouco. Fica sempre... Isto não me satisfaz, esta resposta não me satisfaz. Portanto, se vocês ficaram assim, é normal, é suposto. Isto... Pois é, temos que esperar por o céu. No céu vamos penetrar neste mistério com muito mais clareza. E vamos louvar a Deus por tudo o que Deus fez, porque Deus fez de uma maneira maravilhosa, por muito que nos choque, digamos assim, à nossa vista.